rompe o vestido e faz-se razão maior. Nem deixa o fio novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entornam-se vinhos, e os odres estragam-se, mas deitam um fio novo em odres novos, e ambos se conservam. Dizendo essas coisas, esse chegou o principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu, mesmo agora, vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Então você fica com a sua Bíblia aberta, que nós iremos transcorrer do versículo 10 até o versículo 38 do sermão dessa noite. Queridos, eu quero começar a analisar a versatilidade, a facilidade do ser humano de se adaptar a qualquer tipo de situação, principalmente falando de clima. Nós moramos numa região quente, mas se tivermos que morar no sul, no clima, nós vamos nos adaptar. Se formos para a Bahia, que é mais quente ainda, vamos nos adaptar. Se tivermos que, nós seres humanos conseguimos nos adaptar muito fácil. A gente consegue reagir a qualquer situação. Se tivermos que viver a base de peixe, alguns vão ter dificuldades, nós vamos se adaptar. Enfim, a nossa versatilidade, as várias formas que nós temos para nos adaptar ao meio ambiente, ao clima, à situação, nos favorece. Queridos, nós lançamos o desafio de estar sempre trazendo uma palavra em sequência no Novo Testamento todo. E queridos, nós chegamos agora no momento onde o capítulo 9 é muito diversificado. O capítulo 9 fala de várias coisas diferentes. E nós encontramos agora aqui no capítulo 9, Jesus sendo questionado, os seus discípulos sendo questionados, o que é que Jesus se assentava com os pecadores. Eu estudando, quando eles falam pecadores, os fariseus da época, não tem que ser aquele que mentia, aquele que fazia fofoca. Não, na cabeça deles, pecadores eram prostitutas, ladrões, salteadores e assassinos. Para eles, pecadores são isso. Os outros não eram pecadores. Então, quer dizer, Jesus se assentou no texto que nós vemos e vieram à mesa para sentar com Jesus. Assassinos, prostitutas reconhecidas, ladrões, e aí aquela pessoa que baixa o calor, aquela pessoa perigosa, aquela pessoa marginalizada da sociedade, e Jesus continuando normalmente com ele na mesa. E aí Jesus cita, em texto de Oséias 6,6, olha, você tem que saber o que quer dizer que quer misericórdia e não sacrifício. Quando Jesus cita isso, ele sabe que ele diz o seguinte: olha, eu não quero essa superficialidade de rituais. Eu não quero rituais desprovidos, sem sentimento. Eu prefiro que vocês tenham misericórdia desses pecadores do que vocês fiquem praticando esses rituais vazios de espiritualidade. E aí não vou por aí não, queridos. No versículo 14 ao 17, vem os discípulos de João e questionam: olha, nós jejuamos, os fariseus jejuam várias vezes, e você, os seus discípulos, não jejuam. Por que isso? Aí Jesus faz uma pergunta: pode aqueles que estão em festa por causa do noivo, por causa do casamento, fazer em jejum? Vai ter um dia que o noivo será tirado, está falando mesmo. Jesus queria dizer o seguinte: não faz sentido eles jejuarem quando eu estou aqui. Porque a ideia correta que Jesus tinha de jejum era o quê? Se aproximar de Deus. Quando existe Deus, nós estamos ali. Para que eu vou fazer jejum para me aproximar de Deus, se Deus estava ali na pessoa de Jesus Cristo? Jesus fala: não, olha só. Aí Jesus fala: não adianta. Eu pesquisei isso e bem assim interessante. Aí ele fala: não adianta você pegar um vestido velho e colocar um remendo novo. Jesus quis dizer o seguinte: olha, eu não vim para completar nenhuma religião. Eu não vim dar sentido à religião. Eu sou um novo estilo de vida. Aí ele disse depois o vinho. Só não tinha que pegar uma sacola de vinho, que era feita de couro, uma sacola dessa que ela não dilata mais, ela não consegue adequar, porque o vinho novo vem, ele vai perder, como que é velho, ele vai estourar aquela bolsa perdendo a necessidade. Ela não vai fazer mais isso. Não adianta pegar uma bebida nova, um vinho novo, colocar no outro velho, porque a bebida nova vai se estourar. Bebida nova, vinho novo, se coloca no outro novo. Jesus diz o seguinte: não há religião
Não há complexo religioso que possa comportar o cristianismo. O cristianismo é diferente. O cristianismo não se compara com uma religião. O cristianismo não veio para ser moldado. O cristianismo veio para moldar-se. Aí Jesus começa uma série, no capítulo 9, uma Deus de curas. Chega o homem que entende a lei, olha, ele não tem minhas palavras. Olha, a minha filha morreu, minha filha faleceu. Mas se o Senhor vier, ela volta para viver. No caminho, Jesus, ele é encontrado, né, por uma mulher, uma prescrição que toca na hora do vestido de Jesus, a hora do vestido, os mais antigos, as mais antigas, nós também sabemos. É como se aquela mulher tivesse tocado na água da roupa de Jesus. Alguém lembra que é a água aqui? Só eu assim, a nágua era a roupa que estava debaixo da saia quando era muito transparente. A ideia é essa, que a mulher tinha tocado numa peça da roupa de Jesus que não podia ser tocada, numa peça muito delicada. Por isso, alguns historiadores acreditam até que ela foi por trás para não ser percebida. Quando Jesus pergunta quem me tocou, ela ficou com receio e era bem repreendida. Porque a outra ela não podia tocar. O interessante é que aquela mulher, religiosamente, estava impura para participar de qualquer coisa. Aí quando ela toca em Jesus, a sua impureza acaba e ela é curada. Aí Jesus chega na casa de Jairo e ele fala, olha, essa menina não morreu, ela só dorme. As pessoas começam a rir. Aí é o costume da época, contratar Jairo de dinheiro, contratar pessoas para chorarem, contratar pessoas para tocarem no velório, para cantar. Jesus fala, sai todo mundo. Tirou todo mundo, só ficou Jesus, os pais e a menina. Ele ressuscita a menina. E aí naquela saída de Jesus, ele se encontra com dois cegos. Os dois cegos começam a falar, Jesus, tem compaixão de nós. Aí Jesus faz uma pergunta que ele nunca tinha feito. Ele fala, vocês têm fé que eu posso te curar? Assustadoramente. Vocês creem que eu posso te curar? Os cegos cremos estão curados. Eles foram curados. E aí vem um mundo endemoniado. O demônio tinha que tirar da porta daquele mundo. Jesus repreende aquele demônio e o mundo passa a falar. Mas os fariseus de imediato falam, ele expulsa o demônio, porque ele é o chefe dos demônios. Por isso que ele expulsa o demônio. Por isso que ele faz a discussão com essa facilidade. A Bíblia diz, Mateus fala, que o povo se admirou porque jamais tinha sido visto aquilo. Que a prática de expulsar o demônio entre os judeus não era comum. Não era comum. Tanto é que quando o Espírito se aproximou de Saul, qual foi a indicação que deram? Olha, tem que ser alguém que toque, que pouca palavra, que tenha uma vida com Deus. É uma coisa difícil. Os demônios não se manifestavam facilmente. Tudo eles associavam à doença. Deus tem uma doença. O mundo é uma doença. A pessoa está incomodada é uma doença. Quando chega Jesus e começa a expulsar, o povo se assusta. E eles falam, jamais vimos uma autoridade como essa. Aleluia. É interessante que muitas pessoas viam para serem curadas, no finalzinho do capítulo 9, Jesus olha para a multidão e se compadece. Interessante que eu achei que algum motivo. Jesus fala, olha, são como ovelhas e não têm pastores. Vocês olham aí no versículo 36, e fala, e veio a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes como ovelhas que não têm pastores. Jesus estava vendo ali, sabe o que, queridos? Pessoas sedentas pelo Evangelho e tantas pessoas para orientar. Aí Jesus fala uma coisa interessante, ele fala, então, diz aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os serventes, os obreiros. Jesus quis dizer que isso. Eu vou falar até com minha mão, eu não estou escrito isso não. Vou falar para vocês que são muitas pessoas que querem o mais puro Evangelho, a palavra autêntica, mas são poucos os que estão pregando a palavra autêntica. Aí fala, rogai o Senhor da Seara, para que possam dar mais trabalhadores. Queridos, nessa noite, diante desse fantástico capítulo 9, eu quero estar falando sobre o ministério gracioso de Jesus Cristo. Qual é o seu nome essa noite, igreja? O ministério gracioso de Jesus Cristo.
Queridos, a primeira coisa que eu quero confrontar no versículo 10 ao versículo 13. Como que era esse ministério de Jesus quando ele se confrontava com os marginalizados? Quando vinha um bandido, uma prostituta, um ladrão, um assassino, qual era a reação de Jesus? No versículo 10 diz Jesus se assentando à mesa, as pessoas viam e ele continuava. A primeira coisa, queridos, que Jesus fazia com os marginalizados, ele criava um íntimo relacionamento. Aquelas pessoas que a sociedade excluía, aquelas pessoas que os religiosos, os santos, não queriam ter contato, Jesus se aproximava. Jesus queria que elas estivessem perto. Queridos, porque o ministério de Jesus não faz acepção de pessoa. O ministério de Jesus não está olhar alguém pelo presente, pelo passado, ou pela aparência. Ele ama a todos sem distinção. O ministério de Jesus, o ministério da pessoa de Jesus, ele trata os marginalizados como se fossem filhos de Deus. Aí no versículo 2 a gente pode observar: porém Jesus ouvindo disse-lhes, não necessitam de médicos do são, senão os doentes. Jesus criava a aproximação deles, Jesus permitia que as pessoas se aproximavam deles. E Cristo, eu estou falando aqui, estava imaginando um homem que fala de amor, um homem que cura, um homem que liberta, que pegava a curiosidade de muitas pessoas. Talvez muitos deles, ladrões, prostitutas, assassinos, tinham receio de chegar até Jesus. Mas quando chegavam até Jesus, eles eram muito bem recebidos, eles se assustavam com aquilo. E quem se encontrava com Jesus, Jesus transformava aquelas vidas. O ministério carinhoso de Jesus, quando se encontrava com os marginalizados, quando se encontrava com as pessoas que eram rejeitadas, eles eram tratados como pessoas, amados, eram transformados. E aí, queridos, Jesus se Oséias 3:6. Eu achei interessante essa citação de Jesus. Eu falo, você tem que entender, quando eu digo, eu quero misericórdia e não sacrifício. Sabe o que Jesus aplica no ministério dele aos marginalizados? Jesus quer dizer o seguinte: vocês religiosos só fazem rituais, e esses pecadores, ladrões, prostitutas, me seguem pelo coração. Eles têm indivíduo, eles têm prazer de estar comigo. Eu não sou uma religião para eles têm profundidade, eles não me servem por superficialidade, não é superstição, as atitudes deles não têm profundidade. Queridos, Jesus quando olha no ser humano, ele não olha para essa capa que o ser humano usa, ele não olha para essa marca que o ser humano usa, ele olha para o coração. Aí a gente lembra de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Samuel bate o olho em um dos irmãos de Davi e fala: opa, é esse o rei, a altura desse homem, é rei. Ele diz para Samuel: é esse, meu pai, porque eu não vejo o homem Deus está no exterior, mas o homem no coração. O ministério gracioso de Jesus, primeiro, com os marginalizados, ele cria um relacionamento íntimo. Segundo, ele transforma. Terceiro, Jesus olha a atitude daqueles homens e não os importa. Aí, queridos, do versículo 14 ao versículo 17, Jesus se encontra agora com os religiosos. E agora, aquele calcanhar, aquele espinho, aquela pedra no sapato de Jesus, os religiosos. Sendo primeiro, os discípulos de João. Olha, nós, irmãos, os fariseus eram um exemplo de santidade. Olha, os fariseus jejuam várias vezes, e você e os seus discípulos não jejuam. Por quê? Mas Jesus, queridos, começa a mostrar para eles que a religião estava vazia. Eles jejuavam meramente por jejuar, virou um hábito deles, virou uma coisa rotineira, virou um costume, era uma religião vazia. Porque a palavra religião quer dizer religar a Deus. Só quer dizer que eles estavam fazendo por fazer. A gente fala, vocês não estão entendendo. Eu sou noivo, o jejum é para me buscar, e eu já estou entre vocês. Então não tem necessidade. Quando eu me afastar dos meus discípulos, eles vão jejuar. Eles vão me buscar. Eles vão afligir a alma para se aproximar de mim, mas agora não é necessário. Aí Jesus começa a explicar para eles: olha, o cristianismo, eu não vim para consertar o judaísmo. Eu não vim para consertar qualquer ismo que existe. Eu não vim para consertar nenhuma religião. Eu vim para trazer o caminho que liga vocês a Deus.
Jesus fala, eu não venho para concorrimento em lugar nenhum. Eu não venho para completar ninguém. Eu sou a nova religião, a minha igreja. Jesus fala, eu ligo vocês a Deus. Eu não venho completar nada. Aí eu levar todo o fim e falar, olha, eu não sou contido por ninguém. Não há regra, não há princípios que os homens criaram que possam explicar o que é cristianismo. O cristianismo não veio para ser moldado. O cristianismo veio para moldar. Queridos, hoje em dia acontece isso. Quantas igrejas intituladas evangélicas, quantos teólogos, pessoas que estudam a Bíblia, que querem colocar o evangelho dentro de uma moldura. Olha, para ser cristão você tem que vestir isso, para ser cristão você tem que comer isso, para ser cristão você tem que fazer aquilo, para ser cristão você tem que estar tanto, para ser cristão, amém, igreja? Eu estou exagerando. Pessoas colocando forma no cristianismo. Jesus vem falar, olha, não tem sistema humano que possa conter o cristianismo, porque ele é incontido na esfera humana. Jesus quis dizer o seguinte, que tudo que é velho tem que ser esquecido, porque o cristianismo veio trazer novidade e novidade de vida. Aleluia! É quando Paulo cita na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, esse tudo, que tem muita gente do cristianismo querendo viver coisa do passado da pessoa. Como as igrejas criando superstições, como as igrejas criando modismo, como as igrejas dificultando o caminho até Jesus. Jesus, nesse texto, ele fala, olha, não tem jeito. Você não consegue segurar o cristianismo. Você não consegue colocar regra no cristianismo. O cristianismo é simples. Entrega a sua vida a Jesus e será salvo de Deus. Aleluia! O cristianismo não tem regra humana. O cristianismo transcende, vai além de qualquer pré-requisito que o homem queira colocar. E Cristo detalhe. Desde a época de Jesus e até hoje, tem pessoas tentando colocar regra no cristianismo. Tem pessoas tentando dificultar o acesso a Jesus. O acesso a Jesus é fácil. Queridos, eu fico ouvindo, eu fico vendo pessoas descaradamente vendendo a bênção de Deus. Encontrei com o Senhor, querido, deu até pena, ensinar um pouquinho. Ele é doente, vendeu tudo, ele se separou da mulher fez o rim para a criança dele. Ele dava, pastor, por uma igreja, eu vou citar o nome da igreja. Pastor, como que é a sua igreja? Ele perguntou, não depende. Não, fui numa igreja que lá começaram a passar um lençol, falando que a primeira placa é de R$1.000, depois 500, depois 200, para eu comprar na nossa igreja, você oferece o que você quiser. É do seu coração. Tem uma pessoa desesperada, doente, precisando de uma cura. E entra numa igreja aonde vende-se até óleo ungido. Estão colocando preço na graça de Deus. E aí Jesus fala. O que é novo não se contém dentro do velho. Quando é isso, agora nós vamos ver Jesus, a partir do versículo 18, Jesus e as fragilidades físicas. No versículo 18 chega o oficial, olha, minha filha morreu. Minha filha está morta, não está doente não, minha filha está morta. Vem comigo que você faz ela ressuscitar. Jesus foi. No caminho, ele encontra um grande fluxo de sangue. Era uma doença que impedia a mulher de participar de qualquer ritual religioso. Segundo a lei de Moisés, a mulher que chegasse nos seus dias de menstruação, ela tinha que ficar fora da atividade durante 8 dias. Depois que acabasse o período dela, ela 8 dias sem participar de nada. Agora uma mulher que estava há 12 anos, que olha como que o ser humano se torna mesquinho. Essa mulher estava há 12 anos impedida de prestar uma adoração a Deus. Jesus permite que ela toque nele e a cura. E essa cura dessa mulher não foi só física, não. Jesus curou, restituiu a dignidade da mulher e devolveu a pureza para que ela pudesse adorar a Deus, segundo a lei dos homens. Diante da fragilidade física do homem, o mistério de Jesus traz
pureza ao corpo humano. Cura a pessoa completamente. Diante, queridos, do versículo 23 a 26, a gente encontra a cura da filha de Jairo. O ministério gracioso de Jesus, primeiro, torna aquela mulher que era impura, pura. Ele para instantaneamente uma hemorragia de 12 anos. E a mulher pode voltar à vida normalmente. Agora o pai desesperado procura Jesus como último recurso e Jesus devolve a vida àquela filha e devolve a alegria à família. Claro que eu não sei, não lembro agora se eu vi pastor, eu não lembro quem já teve essa experiência ruim, se perdeu um filho, mas a perda de um filho não é nada agradável. Não é nada bom, é horrível. E aquele pai estava sentindo aquela dor da perda da filha. Mas para a presença de Jesus, ele devolve a vida àquela vida. O ministério de Jesus é um ministério de pureza à igreja. O ministério de Jesus é um ministério de restituição. É um ministério que traz de volta a alegria à família. Aí Jesus encontra dois cegos. Os cegos que inspiravam piedade. Tadinha cego. Tadinha cego. Aqueles homens viviam de esmola. Aqueles homens viviam de favores das pessoas. O ministério gracioso de Jesus, primeiro, purifica o que é imundo, a igreja. Segundo, restitui o que tinha sido perdido. Terceiro, Jesus devolve a dignidade às pessoas. Antes aquele cego mendigava, aquele cego vivia de esmola, agora eles têm a visão restaurada e podem ricamente, com dignidade, levar a vida deles normalmente. O ministério gracioso de Jesus, com os marginalizados, ele se aproxima, com os marginalizados ele se transforma e ele cria intimidade com eles, porque Jesus olha a atitude e não o ritual. O ministério gracioso de Jesus com os religiosos, ele mostra que muita religião está vazia. Fazem coisas por fazer, não conseguem mais alcançar a Deus. Ele mostra que o cristianismo não veio para remendar ninguém. O cristianismo veio trazer coisas novas. O ministério de Jesus, quando encontra com as fragilidades físicas do ser humano, o que é impuro ele purifica. O que tinha se perdido ele restitui. O que era merecedor de perda de piedade, ele torna a trazer dignidade. Você olhando aí na sua Bíblia, do versículo 32 a 34, os fariseus já tinham perdido na conversa. Na argumentação, Jesus já tinha vencido várias vezes. Na hora de curar, já era uma atrocidade. E agora, para confirmar o ministério de Jesus, ele se encontra com o domínio do reino das trevas. O ministério gracioso de Jesus em relação ao reino das trevas, primeiro, é autoridade absoluta. Aleluia! Jamais, sob circunstância nenhuma, Satanás, com seus demônios, com suas artimanhas, foi pago para o ministério de Jesus. Jamais Satanás conseguiu prevalecer sobre uma ordem de Jesus. Jamais Satanás conseguiu continuar dominando, realizando uma vida quando Jesus toca naquela vida. Agora era um homem que era mudo. Talvez alguém falasse que era um problema das cordas vocais. Era um problema de seu nascimento. Jesus consegue detectar que era um demônio que tinha tirado a voz daquele homem. Jesus expulsa aquele demônio. O que nós podemos ver, queridos? Jesus com o reino das trevas. Primeiro, Jesus corta a ação de Satanás. Não é só a ação de Satanás que o ministério de Jesus vai cortar. Ele corta a ação e as consequências do que Satanás fez. O reino das trevas, ele vem para agir. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Aleluia! Isso não é só naquela época não, queridos. Hoje ainda, nós temos que crer que Jesus disse em João, aquele que crê em mim fará obras maiores do que disse. E João fala, maior que está em nós do que está no mundo. Meu amigo, até hoje você ainda pode começar a desfazer as obras de Satanás e as consequências do que ele faz. E terminando. No Senhor gracioso de Jesus, no versículo 35 ao 38, Jesus olha as multidões vindo para serem curadas. Jesus olha as multidões sofrendo. Jesus olha os corações das multidões.
E quando ele ora, primeira coisa que diz no texto, que Jesus se compadece da multidão. Queridos, o ministério de Jesus, gracioso, foi um ministério que tinha sentimento, foi um ministério que tinha amor, era um ministério disso, que Jesus não via só o sofrimento físico, mas via principalmente o sofrimento espiritual das pessoas. E Jesus se compadece, e ele percebe a triste realidade. Quantas pessoas que precisam de uma voz minha e sua. Quando o evangelista estava falando aqui, Jesus, obrigado por estar confirmando. Quantas pessoas que precisam de uma voz de um cristão para falar, tem jeito, senhor. As pessoas não querem só ser curadas fisicamente. As pessoas não querem só ter uma casa nova, um carro novo, não. Tem pessoas que querem ouvir uma palavra. Hoje eu tive um dia abençoado, uma experiência incrível. Eu conheço uma família, né, pastor? Eu conheço uma família há mais de 10 anos. Daí mandaram uma mensagem para mim, então, pastor, se eu estar aqui anos, assim, estou. Eu preciso falar com o senhor. Amém, estou indo aí. Disse, qual o problema? Pastor, minha mãe precisa de um remédio que custa 18 mil. Então, Jesus, acho que ela mandou mensagem para a pessoa errada. Minha mãe precisa de um remédio de 18 mil. Aí, na hora de encontrar no rodeador, eu já liguei e falei, pastor, conhecido meu, você tem que entrar na justiça, e aí o juiz vai ter que terminar com a prefeitura dele. Mas eu já achei a solução para isso aí, porque ontem, fui para lá, na verdade, eu não queria a solução do remédio. Ela sentou e falou, pastor, minha mãe está muito doente. Minha mãe é macumbeira, minha mãe vive amaldiçoando dos outros. Minha mãe tinha uma filha na perna, estava fechada e voltou a abrir. Ele já falou uma coisa que me assustou. Não, pastor, eu não suporto minha mãe é muito chata. Tudo que eu faço para minha mãe não está bom. Você não conhece ninguém desse não, né? Tudo que eu faço para mim está ruim. Minha mãe amaldiçoa todo mundo. Pastor, eu não sei o que eu faço mais para minha mãe. Sim. Irmão, e ela frequenta uma igreja grande, né? Uma igreja grande, igreja só não é nada. Só tem carro na porta da casa. Só carro. Pastor, e aí? Irmão, você vai ter que viver isso no 20, versículo 12. Honra o teu pai. Por exemplo, Deus está te dando a oportunidade de você honrar o teu pai. Está na hora de você abrir mão de tudo e ser Deus. Pastor, minha mãe só pode comer comida velha, ela tem condições. Minha mãe é assim, pastor, só quer comer feijão de 30 dias depois na geladeira, arroz de 30 dias, só compra coisa velha. Minha mãe só quer comer coisas que não pode. Olha só, você vai chegar para sua mãe. Vai falar, mãe, eu vou me meter na sua vida. Pastor, minha mãe não aprende, se você ama sua mãe, quem ama também disciplina. Mas eu estou só colocando texto com referência que olha, você tem que ver 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, tudo suporta. O amor é paciente. Ele vai falar na sua mãe que você vai suportar a sua mãe. Você vai dizer, mãe, eu vou na sua casa e vou pôr a sua casa e ó, vou limpar a sua geladeira, não quero isso. Mas ele sabe que me assustou isso tudo. Eu acabei de falar, pegou o telefone do nome dela. Mãe, eu vou fazer tudo que eu falei, ela falou, Jesus. Que isso? Aí eu vi que se aquela mulher não estava atrás de solução financeira, ela estava atrás de uma palavra. E que eles, como Jesus olha para aquela multidão, ele vê isso. A multidão estava precisando de uma palavra. Ele falou, olha, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Aí ele falou, mas pastor, quem passou aí batendo cabeça? Pastor, Jesus fala, são poucos? Não, mas eles não é em quantidade, mas é em qualidade. São poucos pastores que têm cheiro de ouvir. São poucos pastores que conhecem a ovelha. São poucos pastores que estão no aniversário da ovelha, que estão sofrendo das ovelhas. São poucos pastores que vão atrás das ovelhas. São poucos, eles falam aí, tem. Está na hora como eles falam, olha só que pastores são. Ele fala de mim, fala de você. Agora, são poucos os temperos, são poucas pessoas que estão saindo das suas casas e indo até as pessoas que precisam de ouvir a palavra.
Aí Jesus faz um apelo aos discípulos. Vamos orar para o Senhor da Seara, para que Ele envie mais trabalhadores, mais discípulos. Queridos, o ministério de Jesus é um ministério de compaixão, de enxergar a realidade, de multiplicação. Jesus não acompanha a lei que ama as ovelhas, que olha para as pessoas, observando para isso. Aí diz, mãe, eu vou na sua casa, o que o senhor está precisando, mãe? Acabou o seu remédio? Aí eu dou forte nesse caminho, mãe, forte ali, tranquilo. Eu quero 2 irmãos também. Ah, vai ficar assim, faça e faz isso por amor. Tá, mas eu fiz isso que eu amo a senhora. Aí no final, ela desliga o telefone, e pega uma crise, chorando. Aquela mulher só estava precisando de ouvir uma palavra daquela forma. Que fala que ela é filha e tem que cuidar. Aí depois o filho dela me fala comigo, pastor, você fala isso da minha mãe. Ela nunca me ouviu. Eu falo, não, só cuida da sua mãe agora, quando ela morrer vai sentir falta. Mas o filho dela não era um cristão, era uma visão de ouvir a palavra de um cristão. Meu querido, tem muita gente que está querendo ouvir sua palavra. Tem gente que está querendo ouvir você falar. É você que vai falar. Por aí, queridos, vai acontecer aquilo. E eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Será que já tem alguma pedra clamando nesse lugar? Está na hora de a gente continuar o ministério gracioso de Jesus. Está na hora de você olhar os mais inajudados e chamar. Vem cá, senta aqui comigo na igreja, senta aqui do meu lado aqui. Daí eu vou pedir papo, eu vou pedir uma pregar, eu vou pedir servidão também. Uma pessoa se converteu lá até se chapou o povo, se pediu. Mas se eu estou com novo. Aí estou com o telefone na igreja, eu liguei para ele e falei, ó, eu quero você na igreja hoje. Ô pastor, eu vou. Ah lá, aí vem aqui. Isso é isso, né? A gente olhar para a pessoa que se converteu e voltou a beber e dá um pé na boca dele. Não, você caiu porque não pode cair. Vem para cá. A igreja é para isso mesmo, a resgatar os que estavam perdidos. Amém, igreja? Amém. A gente até os mais marginalizados e se aproximar deles. Vai hoje o carro ali com o Bruninho. Ele que quer dormir, vai buscar dentro do carro. Nossa, você tem que ir buscar. Ô pastor, o cara tem que ir. Ele sabia que a gente tem que tatuado. O homem não, olha, eu vou. Ele não fala assim, mas é amarrando comigo. Uma hora eu tenho que ir. Queria você parar. Quem tem má fama, uma má reputação, um beberrão, não dá. Você ir lá e falar, ó, eu quero ver você naquele igreja. É você que Deus quer salvar. Uma vez eu estava aqui no prato de folheto, entrei no bar, entreguei folheto. Aí uma desviada, tem que ser desviada, né? Mas desviada assim, ué, pastor no bar? É aqui que eu não lugar, porque é aqui que tem gente perdida, né? Aqui tá todo mundo salvo. Ao longo do bar, eu pedi que assim essa. O nosso lugar é como um bar, o evangelista me ajuda. O barco é feito para ficar lá dentro do hangar, isso, lá dentro da garagem. O barco é para quê? Para navegar. Eu e você somos. Olha, eu vou para você um barco. É para navegar no mundo e trazer os peixes para Deus. E não importa se é aquele não vai lá, meu filho. Não importa a muita embarcação que você é. Se é a remo, se é motor, vai lá. O ministério de Jesus é o ministério que nós fazemos em religião, é em atitude. Você é o vinho novo que tem que arrebentar essas falsas religiões e velhas tradições. Amém, igreja? Mas eu sou o vinho novo. Eu sou o vinho novo. O ministério de Jesus, que é um ministério de cura. Eu e você temos mãos santas para curar. Eu e você. Quando ela falou que a filha da minha mãe abriu para Jesus, ela vai me chamar para orar pela filha da mãe dela. Eu dá graça, Jesus. Dá graça. Não, ela queria ser curada da alma dela. Ela queria ser curada da alma dela. Tem muitas pessoas que querem ser curadas da alma. E sabe quem são os enfermeiros? Cada um de nós. O médico é o chefe. Nós somos os enfermeiros. Aleluia. Queridos, tem muita gente pensando que está doente fisicamente,
que é Satanás que está prendendo aquela vida. E cabe a mim e a você repreender Satanás dessas vidas. Amém? Amém. Romanos 16, 20, não para a memória, diz o quê? E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo, Satanás debaixo do meu pé, do seu pé, que Deus vai esmagar Satanás. Ei, meu querido, não tem que ter nada, é você e eu. Às vezes eu muito tive uma experiência, né? Vamos numa casa, eu morri, pastor, o que estão fazendo aqui? Eu gosto, pastor, eu faço o senhor. Não, vou quebrar, isso vai quebrar o que desceu. Não vai quebrar ninguém, não, no seu nome. Em nome de Jesus, foi expulso. Satanás tem pavor de você. Ele sabe que em você a Bíblia é muito maior que ele. Aleluia. Ao mistério de Jesus, numa casa, por olhar as multidões, ele é multidões, ele é pastores. Sejamos nós, os novos serviços da Senhora do Senhor. Amém, igreja? Deus nos abençoe grande e poderoso.